nós estamos aqui com muita felicidade. Você está no microfone. Sou o pastor Oséias. Eu tô feliz. Hoje eu tô feliz porque eu tô com um amigo que o evangelho me deu. Esse cara, irmão, esse cara aqui, ele tem uma história de vida. Ele tem uma liderança muito séria no meio dos jovens. E quando a gente fala sério, é uma liderança com poder de Deus. Então hoje você que está aqui, você vai ser abençoado com a palavra, o testemunho dele e a visão dele sobre essa geração. Eu quero te pedir que você compartilhe esse programa. Se você puder, sinta-se à vontade, curte aí e divulga, segue o nosso canal, porque com certeza tem muito conteúdo de Deus para a tua vida. Pastor Pedro Amorim, boa noite, pastor. Deus abençoe com a tua vida. Como é que você está? Que felicidade poder estar aqui com o senhor. Eu me sinto honrado de poder estar participando desse podcast com o senhor. Estou muito feliz. Estar aqui com o senhor para mim é uma honra. Estou me sentindo muito, muito honrado por Deus. O senhor é uma benção. Aquele culto ali, a gente já tinha um relacionamento, uma amizade, e eu tenho certeza que só aumentou. E vai ser muito bom poder estar aqui, compartilhar a experiência, falar um pouco da minha história, da minha vida, e eu tenho certeza que esse programa vai abençoar muitas vidas. Amém. Muitos jovens serão abençoados e edificados através desse programa. Amém. Pastor, eu fico feliz porque eu tô vendo, isso o senhor corrobora comigo. A gente percebe que Deus está levantando pessoas que estão comprometidas com uma causa que é evangelismo e é trazer o avivamento para a igreja. Esse culto que nós participamos, eu até quero que o senhor fale um pouco do que é esse movimento, né? Porque eu participei do culto, o senhor me corrija, o nome é Connect. Isso. Connect. Eu queria que o senhor já entrasse falando o que é o Connect e por que eu vou falar para você. Eu olhei pro Bispo John, que dos Oidense, na hora eu falei, cara, isso aqui é uma revolução, o que está acontecendo aqui é uma revolução. E eu vi jovens que pularam, se alegraram, mas caíram no manto, entraram no fogo. Isso que eu achei legal. Então eu queria que o senhor falasse o que está acontecendo com essa geração, o que o Connect está provocando no meio dessa geração. Cara, o que é o Connect? Connect é o movimento da juventude, é o grupo da juventude da ADVEC. E lá a gente tem alguns pilares, lá a gente tem algumas linhas de pensamento, raciocínio, que é sobre a visão do nosso pastor Silas. Ele deu uma visão e a gente segue aquilo que ele colocou como objetivo para a gente alcançar. Qual é a busca do Connect? É trazer os jovens para eles entenderem o que é o verdadeiro evangelho, mas sem perder a essência da juventude. Porque é algo que eu fico pensando e muitas pessoas também devem pensar. Cara, dá para ser jovem e evangélico? Porque o mundo que a gente vive, ele quer dizer que você ser jovem é um sinônimo de você não ser evangélico. Mas, pelo contrário, a gente consegue ser jovem e ser evangélico. Eu costumo dizer que no mundo você vai precisar de uma bebida, de uma droga para você rir, ser feliz. Você precisa ter alguma coisa. Na igreja, não. Na igreja você basta ter Jesus e você vai ser feliz. Então, é isso que é a visão da nossa igreja, da nossa juventude, a gente quer implementar. Aquele culto ali, a gente chama de conexão. O que é conexão? É quando várias filiais do nosso campo se reúnem em uma determinada igreja e ali a gente vai clamar pelo poder de Deus, a gente vai buscar, mas também a gente vai promover a comunhão, a unidade, a alegria e mostrar para quem está do lado de fora que vale a pena ser um jovem dentro da igreja. Pastor, eu vejo exatamente isso aí. O Connect, eu vi jovens avivados, eu vi um povo que estava sedento, mas eu também vi um povo que não perde as características de ser jovem, de celebrar. E eu acho que é um dos grandes paradigmas que a gente precisa quebrar da mentalidade de quem não conhece a igreja. Porque eu ouso dizer que tem muita gente que quer vir para a igreja. Aliás, eu vou além. Tem gente que deixa... Não sei se você lembra daquela frase, eu vou para a igreja mais velha, deixa eu ficar mais velho que eu vou para a igreja. Sim. E eu acho que o que está acontecendo no Connect é exatamente quebrar esse paradigma. Você não precisa... de repente até não dá tempo, porque em um momento desse você perde a sua vida. Quantos jovens já perderam a vida por causa que Satanás tragou? Então, o Connect vem para isso. E o que é para o senhor? O que é para o senhor viver esse movimento dessa liderança, de estar no meio desses jovens, de ver transformações e de ver que a igreja resgata esse jovem que estava a ponto de perder a sua vida, de ser maltratado na sua comunidade? Qual o papel da igreja? O que o senhor sente vendo tudo isso, essa revolução que está acontecendo? Algo que eu tenho falado com Deus, eu tenho pedido a Ele em oração que a gente consiga furar essa bolha da mente das pessoas que ser crente é ser chato e quadrado.
Quando ser crente não é isso. As pessoas acham que quem está na igreja, ele é quadrado, ele não se diverte, ele não se alegra, ele não brinca, ele não vê um futebol, quando não é isso. Eu costumo dizer que o verdadeiro evangelho, ele não é praticado entre quatro paredes. O verdadeiro evangelho, ele é praticado além das quatro paredes. Uau. Quando você consegue mostrar para as pessoas, eu vivo no mundo e estou no mundo, mas não pertenço a ele. O meu coração, a minha mente não está nele. Quando as pessoas conseguem ver isso em você, automaticamente elas vão mudar esse pensamento. Mas é aquilo, você precisa ser o reflexo daquilo que acontece dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Falar em línguas dentro da igreja é muito fácil, profetizar dentro da igreja é muito fácil. O difícil é você refletir isso lá fora. Quando você consegue refletir o verdadeiro evangelho de Cristo no mundo, quem está perto de você, quem está no seu entorno, quem está em volta de você, vai olhar e vai falar assim, cara, ser crente não é ser chato. É verdade. O poder do evangelho, o poder da transformação é isso, é você conseguir mudar alguém pelas suas atitudes, pelo aquilo que você é, algo que eu costumo dizer para quem trabalha comigo na minha equipe, eu costumo dizer assim, eu não quero ser um líder por palavras, eu quero ser um líder por exemplo. Vocês nunca vão me ver cobrar algo de vocês, falar algo com vocês que eu não seja o primeiro a praticar. E quando eu falo de poder de Deus, evangelho, transformação, eu falo porque eu fui alvo disso. Exatamente, isso que eu queria que o senhor abordasse. Você viveu exatamente o poder da igreja transformando um jovem que estava a ponto de ter a sua vida corrompida ou até perdida. O que aconteceu? O que Deus faz na vida do pastor Pedro? Cara, eu costumo dizer, né, que eu não entendo como as pessoas... O que aconteceu comigo, eu falo que foi muito Deus. Porque eu me lembro que eu fui criado em berço evangélico. Meu pai era presbítero, minha mãe de círculo de oração, mas eu morava num lugar periférico. E eu me lembro que com meus 13 anos eu decidi sair da igreja, porque no lugar onde eu morava, eu sou do Rio de Janeiro, para quem tá me assistindo aí vai perceber, sou do Rio de Janeiro, de um lugar muito tranquilo chamado Belford Roxo. Meu Deus! É um lugar que lá é chapa quente. E eu lembro que a gente tinha aquele convívio com crime, com o tráfico, e a gente, dentro da periferia, dentro da comunidade, a gente não via aqueles homens como pessoas do mal. Pelo contrário, a gente tinha a visão deles de super-heróis, Robin Hood, os caras que é o que eles plantam, né? Que é o que eles colocam no meio da comunidade. A comunidade tem essa visão deles, né? Não sei. Sim, tem a visão que eles estão ali para defender a comunidade. E eu passei a ver aqueles caras que eram heróis. E quando eu fui ver, fui criando laço, amizade, e de repente... Torna até referencial. Exatamente. De repente, quando eu vi, eu já estava praticando alguns delitos, pequenos furtos. Quando eu fui ver, eu já estava num 5-7, usando algumas coisas, drogas, bebidas, e aquilo ali foi me afastando de Deus até que chegar um ponto que as pessoas olhavam para minha mãe e diziam assim, cara, seu filho vai morrer. Você vai encontrar qualquer hora o seu filho esticado na rua ou ele vai ser preso. Então, era algo terrível. Mas tinha uma coisa que me marcou. Quanto tempo? Qual foi o auge dessa situação ruim? De você viver... Você chegou a perceber em algum momento que você tava... Pô, tá rolando um declínio na minha vida, isso aqui. Ou não, nem percebeu? Eu vi que eu tava entrando num declínio num dia que um amigo meu, eu e ele, a gente entrou no meio de uma comunidade perigosíssima em Belford Roxo. E quando eu cheguei no topo da comunidade e eu tava no meio do beco, vários homens armados, pessoas usando droga. Ali, do nada, me deu um estalo. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Que louco. Eu falei assim, cara, se o caveirão entra. Assim, do nada, deu aquele... A chave, né? O start. Um estalo na minha mente, mas a minha visão tava tão cego que aquilo ali foi coisa de momento. Que depois eu achei aquilo ali, tá um lugar normal. Tua família tinha já pessoas que tinham uma fé, professavam uma fé, ou você foi o primeiro? Não, a história da minha família é muito bacana, porque a minha família... toda ela é praticante de religiões de matrizes africanas. Olha isso aí. E meu avô vem desde o meu avô, minha avó, meus bisavós, todos eles eram, e eles diziam que a nossa família tinha uma marca que era para servir aos orixás, aquelas entidades e tudo mais. E eu lembro que a primeira pessoa a se converter na minha família foi minha avó.
A sua avó? Minha avó foi a primeira pessoa a se converter na minha família. E minha avó era bem fiel a... Joelho no chão, né? Joelho no chão. E o meu avô, na época, meu avô era um pai de santo. Uau, que choque. Meus tios eram ogã e minha avó era a única Pastor crente. Pedro, que choque, mano. Era um negócio... Na casa da minha avó tinha um terreiro de macumba. Meu Deus. Então pensa na batalha espiritual que a minha avó passava. E ela ainda tá viva, ela tá com seus 99 anos. Olha isso aí. Faz 100, em abril do ano que vem ela vai fazer 100 anos. Qual é o nome da nossa irmã? Dona Edith. Ô, Dona Edith, misericórdia, que bênção. Ó, a senhora é referencial. E ela orava muito e ela sempre contava que quando as entidades se manifestavam, meu avô pegava o facão, ela tinha que se trancar dentro do quarto, porque a entidade que pegava ele queria matar ela. Então a gente sempre viveu isso, essa influência muito pesada na nossa família, e isso foi passando. Eu me lembro que minha mãe contou, ela me conta esse testemunho dela, que ela era mais nova, e um dia ela foi acometida de uma doença na perna, e meu avô e minha avó ainda eram dessa religião, e a entidade falou assim, ó, vai fazer o seguinte, você vai pegar ela, vocês vão oferecer algo para a entidade e vocês vão pegar um cachorro e vão mandar o cachorro lamber as feridas dela. Meu Deus. E na minha mente, hoje eu penso, cara, olha que livramento. Poderia ter pegado uma doença pior, agravado o problema ali, e Deus já estava operando ali. Deus já estava tocando. Deus já estava tocando. E através da minha avó, a minha mãe se converteu. A sua mãe se converte através da sua avó? Minha avó foi a primeira pessoa a se converter. E ali sua mãe veio atrás. Minha mãe veio atrás. Aí uma outra tia minha veio atrás. Olha isso aí. Um outro tio meu veio atrás. E a obra foi sendo feita. Hoje quase toda a minha família é evangélica. E tudo isso por causa da minha avó, que lá atrás ela ouviu uma palavra num dia, passando por uma igreja, um pastor direcionou uma palavra para ela. Ela abraçou aquilo e nunca mais ela saiu do evangelho. Nunca mais ela saiu do evangelho. A minha avó, se você chegar lá hoje, minha avó tem o hábito de dormir 10 horas da noite. Ela não deita enquanto ela não faz a oração dela. Ela, quando acorda, a primeira coisa que ela faz é sentar na beira da cama dela e orar. Ela não inicia o dia dela sem orar. E para a idade dela, orar 40 minutos, eu acho que 90 anos, cara. 99. 40 minutos é muita coisa ali, orando pela família, clamando. E ela é uma inspiração para mim, né? Que ela foi a primeira pessoa que foi alcançada dentro da nossa casa. Pastor, eu fico vendo você falar e eu fico... É outro assunto que eu quero falar sobre os nossos jovens, quando você fala da sua avó. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a gente gosta muito de movimentos. A gente gosta muito de estar nos eventos. Mas o que eu vejo muito que não se trabalha... Nós somos dessa época. Eu sou da época que minha família pegava a gente para orar. E não era orar que você falou, né? Você falou de 40 minutos, era exatamente isso aí. A gente orava. Mas a gente orava mesmo. Era de 1 hora, 40 minutos, até 2 horas. Isso em mim gerou uma confiança no meu secreto. Essa coisa de você saber que entra no teu quarto, fala com Deus que Deus vai te responder. O senhor, como líder de jovens, o senhor acha que isso está faltando ainda no nosso meio? Nós estamos vivendo muito, não um oba-oba apenas, mas só tipo assim, a gente gosta do evento. A gente não é muito fã do devocional. Até que ponto isso é um papel, isso é uma responsabilidade do líder, e até que ponto isso também é uma responsabilidade do próprio jovem, que precisa olhar para a avó dele e falar, caramba, minha avó chegou até aqui até os 99, que nem você está falando, porque ela tinha uma vida de oração, irmão. Até que ponto? Porque tem uma hora, é legal o movimento, mas tem uma hora que o cara pega na empresa, que o cara pega lá na favela, que tem uma situação grave, tem alguém que foi enfermo, tem alguém que ficou preso, que só jejum, oração, palavra. Isso não vem do dia para a noite. Não. Isso vai ter que ter um lastro. Viveu um devocional. Você está aqui, nós estamos falando, porque nós temos uma entrega lá atrás. Então, até que ponto isso é uma responsabilidade nossa como líder? Como líder, eu penso que a gente... Primeira coisa, a gente deve mostrar para essa nova geração quem são os nossos referenciais. Quem são as nossas referências? Primeiro, qual é a nossa referência? Jesus.
a palavra de Deus. Sim. Os heróis da fé ali. Os heróis da fé. Segundo, a gente precisa ter como referência os nossos pastores. Os nossos pastores, isso é verdade. Quando a gente tem essa referência, a gente não vai se deixar levar pelas igrejas do YouTube. Nada contra. Mas eu acho que está se criando É aí onde no meio dos jovens, uma referência, o cara tá ali no YouTube, é o cara... Eu percebo que nós estamos seguindo influencers. Exatamente, a gente não tá tendo referência. Cara, as pessoas podem até achar que é um pensamento antiquado, mas eu acho que é muito bom a gente ter ali os nossos pastores. Quando eu olho pro meu pastor Silas, é um cara que construiu uma história. Não é um cara que apareceu do nada no YouTube, pregando um movimento, não. É alguém que veio construir. Quando eu olho pro apóstolo Estevão, é alguém que construiu uma história. É alguém que vem ali, ó. E a gente precisa ter esse referencial. Por quê? É aquilo que eu disse no início. Evangelho não é 5 minutos de você marchar, rodar, pular. Isso aí é muito mas o verdadeiro avivamento, ele começa com a mudança de mente. É você ter uma metanoia. É você entender que a sua vida passada, ela passou. E é daqui pra frente você é uma nova criatura em Cristo. Então, quando a gente vai pra internet, a gente vê essa galera pregando um evangelho muito fácil. Um evangelho de oba-oba, que é só aqui. Eles estão com a mania agora de dizer, Jesus te ama. Jesus perdoa. Não, vai lá, pô, faz isso aí. Jesus vai te perdoar. Eu não conheço o evangelho que não seja de renúncia. De arrependimento, de você mudar a sua vida, não de você estar lá no meio. É aquilo, você pode conviver com as pessoas, mas você não é fruto daquilo que as pessoas falam, daquilo que elas praticam. Você está ali para ser um ponto de referência. É aquilo, você ser sal e luz ali no meio da escuridão. Você não pode achar contagiar, você vai transformar. Você não pode achar que você vai ser igual às pessoas da sua faculdade. Deus te colocou ali para você ser um agente de transformação. Alguém tem que olhar para você e falar, pô, esse cara é diferente. Ele convive com a gente, mas ele não pratica as mesmas coisas que a gente. Esse é o verdadeiro avivamento. É isso que a gente precisa mostrar para essa garotada, que o avivamento não é só balá, 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 baxébia e vai embora para casa. Não, avivamento não é isso. Avivamento é eles entenderem que dentro de você mora o Espírito Santo e você transforma vidas. Que você é o agente de transformação no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade. O que eu tenho visto por aí é uma geração que vive um movimento, vive de congresso, de evento dentro da igreja, e quando acaba ali, o cara parece que não é mais crente. Desliga. Irmão, Deus não nos chamou para viver um avivamento momentâneo. Deus nos chamou para ter uma vida avivada. Pastor, repete isso aí é maravilhoso. Deus não nos chamou para ter um avivamento momentâneo. Deus nos chamou para ter uma vida avivada, continuamente, diariamente, todo dia, você se relacionar com o Espírito Santo. Todos os dias é você falar com ele, é você acordar e dizer, bom dia, Espírito Santo. Avivamento é isso. Os heróis da fé, as grandes pessoas que foram usadas por Deus para praticar grandes avivamentos no mundo, eles tinham algo em comum, o quê? Uma vida com Deus, oração, busca, propósito. O que está faltando para muita gente nessa geração é ter um propósito. Qual é o meu propósito de vida em Deus? Qual é o nosso propósito? Porque invertem, né? O propósito está no lugar... Qual a finalidade? A finalidade eu disse outro dia aqui e vou repetir. A finalidade é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. E aí quando tem gente que está usando a internet, tem gente que usa o altar, eu vou além, tem gente que usa a música ou até a palavra para se promover. E quando que tudo a gente tem que apontar o Cristo. E aí começa a se perder uma conexão. Por exemplo, eu sigo o TikTok, né? Sigo porque meus filhos têm, sigo porque tá todo mundo no TikTok. Sim. E eu não posso menosprezar algo que tá acontecendo na cultura. E eu entrei. E aí eu vi que existem muitas pessoas que falam de Jesus no TikTok também. Só que eu vejo que a maioria das coisas são frases que são agora frases para cativar. E as frases são sempre parecidas.
E eu não sei se você já tem essa impressão, você fala, o que ele tá querendo dizer? Ele tá falando um negócio tão legal, mas você percebe que virou McDonald's, né? Virou fast food, você falou assim, isso aqui eu já entendi, isso aqui é o like, isso aqui é a hora do like, é o rio. E o evangelho, ao mesmo tempo que eu vejo esse jovem do TikTok falando essa frase bonita, outro dia eu vi uma senhora, não sei o nome dela, depois eu vou tentar lembrar, que ela, acho que é uma senhora que tava entrevistando, o pessoal do Morada tava entrevistando ela, uma senhorinha, que falando do amor de Jesus, e ela, você vê que é irmãzinha de oração, sim, e ela falando que Jesus não mudou. E aí eu percebi que não precisa de frase de efeito, é o que você falou agora, precisa de ter um avivamento interno que nunca cessa. Rios de águas vivas vão fluir do teu interior. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Pastor, a nossa geração precisa ser confrontada? Essa é a minha pergunta. A nossa geração precisa viver um confronto ou a nossa geração está buscando esse confronto? Porque tem uma diferença. Quando você deseja o tempo todo se confrontar, você melhora. Só que de vez em quando Jesus fala assim, você não quer? Então eu vou te confrontar. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo um confronto pela nossa escolha ou o próprio Cristo está revolucionando a igreja, está confrontando os jovens, está trazendo situações... Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação de divisão, nós estamos vivendo uma situação política tempestuosa. Como que o jovem vai ser confrontado nessa época? Eu vejo Cristo permitindo que a gente seja confrontado. Que é para a gente entender qual é a nossa real posição. Ixi. Porque se a gente não entender qual é a nossa real posição, a gente vai se deixar ser levado. Eu fico muito triste. Não tem mais hora pra minha boca, né? Não, acabou. A gente tá na hora mais difícil, então a gente precisa muito se posicionar. Eu fico vendo pessoas... Outro dia eu sou líder de jovem, então algumas situações... A gente começou a falar, o senhor falou, o senhor é líder de jovens situado aonde? O senhor... Para quem não me conhece, sou pastor Pedro Amorim. Ó, no meio do... Você vê que a resenha aqui tá tão boa que no meio do podcast a gente lembra. Pastor Pedro, ó, é um líder de jovens. Pastor? Sou da ADVEC São Paulo. Olha isso aí. Sou pastor de jovens regional aqui no estado de São Paulo. Meu pastor é o pastor Christian de Oliveira, pastor Daniela e Cristino, são os nossos pastores regionais. Meu pastor presidente é o pastor Silas Malafaia, que é uma voz profética para nossa geração. Um abraço para a juventude da ADVEC São Paulo. Eu sou muito feliz por ser membro da ADVEC, por estar debaixo da liderança dos meus pastores, porque o segredo para um jovem ter sucesso no ministério é estar debaixo de uma autoridade, é estar numa igreja, é estar debaixo de uma liderança, sendo mentoreado, sendo ensinado. Se você quer ser um jovem de sucesso no ministério, esteja debaixo da liderança de seus pastores, esteja em obediência que você vai ter um grande sucesso. É verdade. E o confronto vai cessar. O confronto vai deixar de existir porque você tem uma autoridade, né? Exatamente. Por que o confronto vem, às vezes te balança? Nós estávamos falando de confronto. Porque às vezes o confronto vai machucar uma geração? Porque a geração não está... A principal marca dessa geração é não valorizar os seus pais. A geração que veio. Eu vou falar na minha área. Por exemplo, eu sou músico. O que eu mais vejo hoje assim, nada contra. Eu chego na igreja, vou falar da minha área. Então eu vou tocar. Outro dia eu cheguei na igreja, o cara olhou pra mim e falou, vamos tocar junto? Vamos. Aí ele já ligou o celular dele. Ele não estava interessado em ter comunhão comigo. Ele estava preocupado em fazer uma live pra falar assim, eu tô tocando com o pastor Zé e tal. Então nós estamos vivendo um tempo onde não se honra mais os valores. Você falou agora do pastor Silas, né? E se honrou, é um homem de Deus, um referencial para a nossa vida. A minha preocupação é ensinar essa geração a valorizar a sua liderança, porque um dia você é o próximo líder. Hoje o senhor é líder. Então, quando o senhor reverencia o pastor que é o seu líder, no sentido de falar assim, esse homem plantou. Eu sou semente, eu sou resultado da semeadura desse homem. Significa que nós vamos criar uma geração melhor. Agora, quando essa geração, e a minha preocupação é essa, quando ela não valoriza e quando ela não busca referencial na sua liderança e na sua casa, no seu pai, essa geração fica vendida para qualquer modismo. Hoje a gente tem muita gente na internet que aglutina muita gente.
E é o que os nossos pastores falam. Aglutina muita gente, mas não cuida dessa gente. E essa gente vive quebrada. Eu vejo um monte de gente. Outro dia eu não quero colocar o nome dela aqui, não quero até dar mais audiência do que ela merece. Uma grande cantora rompe com a igreja. E essa grande cantora tinha um batalhão de pessoas que seguiam ela no meio da igreja. E aí choca-se a igreja, quando eu falo igreja, os jovens dessa igreja. Eu acho que chocou porque esse jovem estava se referenciando na postura pop, na postura mundana, na postura de consumo que o mundo ensina. O mundo ensina que sucesso é aquilo. E quando você busca a Deus, você percebe que o sucesso do mundo já não te agrada mais. Qual é o sucesso do mundo? Preencher o meu próprio coração. Cara, eu sou músico. Então, uma coisa que o músico tem que ficar ligado é com o coração. Porque a gente toca, porque a gente canta, porque a gente faz isso. E eu sempre fui ensinado pelo meu pastor que na minha igreja eu tocava na Marcha para Jesus, sabe? Eu tocava na Marcha para Jesus no domingo. Na segunda-feira eu tinha que fazer o culto das 18 horas da tarde com 2 pessoas. E meu coração sempre foi ensinado assim. Eu trago agora uma pergunta para o senhor. Nós precisamos também ter uma precaução com o nosso altar, com quem ministra os nossos jovens? Sim. Com quem canta nós. O que o senhor está vendo com a nossa música evangélica e com a nossa palavra, com aquilo que vai rondando os nossos altares? Cara, a gente precisa ter um crivo muito sério para isso, porque eu tenho visto muita gente que quer usar a igreja, quer usar o público da igreja para fazer daquilo meio de vida através de redes sociais. O cara usa a igreja para ele não é um lugar, é um meio de vida, é um produto que ele precisa atingir um público que vai consumir aquilo que ele tá. Porque virou não é uma finalidade, é um meio. É um meio, que agora virou moda o cara ter muitos seguidores no Instagram, o cara ter um perfil verificado e ele vai ali. Quando ele consegue sugar tudo que ele pode daquele meio, ele migra para outro. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado com os nossos altares de colocar pessoas sérias. Como é que esse cara é? Esse cara é casado? Esse cara tem uma vida direita? Esse cara vive o que ele prega? Que não adianta, porque muitas pessoas estão se deixando ser enganadas porque o cara tem um perfil verificado no Instagram, que o cara tem muitos seguidores, o cara tem muitas curtidas, mas só que como que é a vida dele fora dali? Aí o cara fora dali, o cara bebe, o cara não respeita pai e mãe, o cara vive em fornicação, o cara vive em adultério. Então a gente precisa olhar isso, porque quando a gente não olha para isso, a gente não sabe o que a gente está dando de alimento para os nossos jovens. Me parece que agora o pregador vem, o cantor vem, a comunidade, o jovem, a igreja vai olhar o Instagram do cara. Exatamente. O cara não olha o fruto, o cara quer olhar se o cara é verificado. E a minha impressão que eu tenho, que se, por exemplo, vem um pregador lá, que às vezes é cheio de Deus, às vezes não, na maioria é cheio de Deus, mas ele não é tão voltado para esse negócio do Instagram, da internet. E aí a igreja, ou até o jovem, não, 800 pessoas seguindo, não acho que o culto hoje não vai ser bom. E deixa de abraçar o resultado que Deus pede. Jesus passa numa árvore. Jesus passa numa árvore, a árvore, agora eu vou fazer uma analogia legal. Legal. A árvore era bonita, só que a árvore não tinha frutos. Nós estamos vivendo um tempo aí de muita gente com um feed bonito, mas não tem fruto. Qual a importância da gente, como igreja, frear isso, né? Jesus, na hora, falou assim, a árvore secou. Então, Jesus convida uma igreja comprometida com frutos. Então, pastor, qual modelo, como que a gente faz para impedir isso sem ser grosseiro? Como que a gente vai... Porque o jovem, querendo ou não, o jovem também ele vai falar assim, eu não quero. Como você não vai perder o seu jovem? Porque, de repente, se você, da forma que você agir, você perde o jovem. Hoje em dia, as pessoas estão saindo da igreja por qualquer motivo, né? Não tem ar-condicionado, sai da igreja. Não tem departamento infantil, sai da igreja. Sim. Né? Então, como fazer para fazer essa intervenção com o jovem, amá-lo e, ao mesmo tempo, exortá-lo? Falar, olha, não corra atrás de qualquer roda de vento. Primeira coisa, pregar a palavra. Pregar a Bíblia. Não vir com frases de efeito, motivacionais. Porque quando você prega a palavra, quando você fala da Bíblia, automaticamente o cara vai entender o que é para ele fazer. É você ensinar o jovem, esteja no culto da palavra. É ensinar o jovem, leia a Bíblia, esteja presente na EBD. Pastor Oséias, eu falo para o senhor, o primeiro altar que eu preguei, o primeiro lugar que Deus me deu para me pregar, não foi na igreja.
Eu me lembro quando eu voltei para a igreja, isso com meus 15 anos, eu conheci um pastor Francisco, e ele fazia evangelismo de rua. E eu lembro que naquela época, né, eu era de uma igreja tradicional, então eu dei um jeito de arrumar um terno para mim. Botava uma gravata e eu só tinha um terno. Minha mãe comprou um terno pra mim com... Meu pai e minha mãe comprou um terno pra mim com muito sacrifício. Olha isso aí. Era um terno verde musgo. Eu tinha um blusão cinza e uma gravata amarela cor de ovo. E um sapato preto. E eu e aquele homem, a gente saía pra evangelizar. A gente tinha uma corneta e a gente revezava no lixão de Gramacho. A gente ficava... Esse era o seu altar. Era o meu altar. Foi ali que eu comecei a pregar. É isso aí. Foi ali que Deus foi me moldando. Eu não tinha plateia. Eu não tinha uma câmera batendo foto pra mim. Eu não tinha alguém me filmando. Não, eu falava pra pessoas simples. Pra pessoas que estavam catando lixo. Aí dali a gente começou a evangelizar as prostitutas. A gente ia pra pontos panfletando na madrugada. A gente evangelizava em boca de fumo. Então, foi ali que a gente foi desenvolvendo. Porque qual era o nosso alvo? O nosso alvo não era a fama. A gente precisa ensinar para essa garotada que está chegando que o nosso principal foco não é a fama. Porque nem todos vão ter o altar. Nem todos vão ter o privilégio de ter o microfone na mão. Mas todos vão servir a Jesus. Todos vão ter o privilégio de falar do amor de Jesus. A gente não prega só com o microfone na mão. A gente não prega só sendo famoso. Não. A nossa vida é uma pregação. A gente fala, as nossas atitudes falam por nós. Então a gente precisa mostrar para essa garotada que está chegando que evangelho não se resume só a microfone, fama, Instagram, Facebook. Nada contra, eu não estou pregando, falando contra isso. Mas eu estou falando que a gente precisa causar na nossa geração uma metanoia. Até porque eu vejo o senhor tá falando e eu concordo, eu sou testemunha disso. Vocês são muito também conectados até o Connect, né? Vocês fazem um bom uso das redes sociais para agregar jovens. Qual a importância da rede social para que a igreja chegue no jovem hoje em dia? Você como líder de jovens... vou fazer uma pergunta agora, uma pergunta que acho que todo mundo quer perguntar aqui para um líder de jovens. Qual a estratégia que você hoje tem usado para divulgar o seu projeto, seu trabalho de jovens? É só a igreja? É a rede social aliada à igreja? É o boca a boca? O que mais você tem investido dentro da sua liderança para divulgar aquele projeto que Deus tem dado para vocês? O Instagram é uma ferramenta hoje. O Facebook hoje não tem tanta força como o Instagram. A gente usa o Instagram e pode parecer estranho, mas eu costumo dizer que a nossa maior estratégia é o nosso culto. Como nós fazemos o nosso culto? É a maior divulgação. É a gente convidar a pessoa e falar assim, irmão, vai lá. Mas como é que vai ser lá, irmão? Vai que o pau vai quebrar. Desculpa a expressão. Não, é isso aí. Vai porque é isso aí. Lá o negócio é de verdade. Chicote estrala. Aí o cara fica naquilo. Pô, mano, será que é isso mesmo? E eu percebo que o jovem gosta disso. O jovem gosta de sair. O jovem quer ver a parada acontecer. Tanto pro lado ruim e pro lado bom, né? Então acho que a gente precisa também provar pro jovem que o jovem quer estar na igreja, né? Eu cheguei no Connect, eu vi o pessoal com... Plaquinha. Isso é uma estratégia também que eu vejo de vocês, né? Sim, a gente Plaquinha usa bastante. E tal. Então, no final tem aquele momento das pessoas se convertendo, Sim. fazendo a conversão e os jovens abraçando, acolhendo. Esse acolhimento, essa recepção, tudo isso faz parte também de um modelo que vocês aprenderam? Sim, e eu falo que isso é uma das peças fundamentais. É o acolhimento, é a comunhão. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, isso eu tinha uns 14 anos, e lá tinha um grupo de jovens. E quando eu voltei, eu vim de uma vida muito tortuosa. Eu tinha muitas gírias, eu andava esquisito, eu tinha um sotaque, um jeito meio... Claro. Meio errado. De quem veio de quem veio de uma vida torta. E eu me lembro que no início eu sofri muita rejeição, porque era uma igreja um pouco mais tradicional, a que eu me converti, que eu voltei para Jesus, né? E eu sofri muita rejeição. Eu me lembro que foi um dos processos mais dolorosos que eu passei, porque eu me sentia muito sozinho e eu só tinha minha mãe, eu chorava com ela, meu pai, meu irmão. A gente chorava, porque eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo na igreja? E algo que me marcou foi que um dia eu fui para um ensaio, né?
E O pastor falou pra mim aqui em off, eu acho que eu vou querer que você foi pensar, essa época que você tocava? isso. E É no importante início falar, ali, o pastor tocava, né? sim, exatamente, tocava clarinete, Aí, meu ó. irmão tocava sax. Muito legal. E um líder de jovem falou a seguinte frase pra mim: cara, você não combina com a gente. Meu Deus, não falou isso pra você. Cara, eu não me esqueço disso. Ele usou essa expressão: a porta da rua é a serventia da casa. Você tá atrapalhando o nosso grupo. Você é a peça que tá desentoando aqui. Ô, louco, Cara, bicho. aquele foi um dia que eu chorei muito. E quando eu cheguei em casa, eu falei: poxa, Deus, o Senhor me tirou da onde eu tava pra me Passar isso aí. passar isso aqui. E aí Deus falou assim pra mim: meu filho, eu tô te moldando. Eu tô te preparando. Hoje você não tá entendendo, mas lá na frente você vai entender, porque eu tô permitindo você passar por isso. E hoje eu, no papel de líder de jovem, eu falo pra minha galera: principal coisa, acolham pessoas. O cara chegou a primeira vez, abraça, aperte a mão, pergunte o nome, fala: cara, que bom você tá aqui. É você saber recepcionar as pessoas. Porque lá no passado, talvez por falta de ensinamento do rapaz que era líder, ele não soube fazer isso. Então você pode estar jogando uma pessoa para fora da igreja. Então a gente precisa abraçar as pessoas, independente de como elas estejam. Porque a transformação, a mudança de uma pessoa não é da noite para o dia. Não é da noite pro dia. É uma coisa gradativa, é uma coisa gradual. Ninguém perde um vício de hoje para amanhã. Deus pode fazer? Claro, Deus é Deus. Mas tem os processos? Tem os processos, eu passei por processos. Eu costumo dizer que, na época, eu gostava de usar balinha. Eu era um 5-7. Pastor, eu boiei agora. Usava drogas sintéticas. Aí, tá vendo? Usava drogas sintéticas. Esse podcast tá interessantíssimo. Eu usava drogas sintéticas. Então, esse é o termo que a pessoa balinha, eu usava balinha. Eu era um 5-7, eu era ladrão. Olha isso aí, pastor. Cara, e Deus foi lá e me resgatou. Meu Deus. E eu lembro que, loucura isso. No auge da minha vida tortuosa, a minha mãe não me largou. Meu pai não me largou. A minha mãe vinha nas madrugadas e colocava a mão sobre a minha cabeça e falava assim: você vai ser uma bênção. Você vai ser um pastor. Então você, pai e mãe que está nos assistindo aqui agora, cuidado com as palavras que você fala a respeito do seu filho. Não chame seu filho porque ele está num momento difícil. É uma praga. Pô, você só me prejudica, moleque. Você está amaldiçoando seu filho. Por mais que ele esteja numa fase ruim, chega ali e fala: você vai ser uma bênção. Você vai ser alguém que vai me dar orgulho. Lance palavras boas, profetize. Pai, mãe, vocês são profeta da casa de vocês. Então libere palavras que vão abençoar o futuro dos seus filhos. Não jogue palavras que vão amaldiçoar. Isso não teve efeito. Claro que teve. Eu, quando estava no mundo, e um dia eu saí, eu me lembro que lá em casa minha mãe sempre fazia trabalhos de oração. De 15 dias tinha um círculo de oração lá em casa. Eita, glória a Deus. E eu lembro que um dia eu saindo para assaltar, eu e mais 2 amigos, os dois já são falecidos, né? O Mike e o David. A gente saindo para cometer um 5-7, uma irmã veio e falou assim: moço, Deus tem uma obra na sua vida. Hoje ele tá te dando livramento de morte. Eu falei: cara, livramento de morte o quê, pô? Eu tenho uma arma. Ninguém vai fazer nada comigo. E a gente saiu ali para praticar um 5-7. E a gente chegando num determinado caminho, um carro fechou a gente. Saiu 4 homens armados. A gente foi rendido. Eles amarraram a gente. Bateram. Eu acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida. E naquele dia eu assustado, eu não conseguia chorar. Os meus 2 amigos implorando pela vida e eu não conseguia chorar. E aqueles homens olharam para mim e falaram assim: cara, neguinho, você é o mais marrento, você vai ser o primeiro a morrer. E eu sentado naquela calçada ali, aqueles homens estavam ligando para algumas pessoas, só estavam esperando uma ordem de quem estava acima deles para poder executar a gente. Eu sentado naquela calçada, eu falei assim: Deus, se o Senhor ouve a oração da minha mãe e o Senhor me livrar daqui agora, eu volto para a igreja e nunca mais eu saio de lá. Cara, aquele homem botou uma arma na minha cabeça, uma pistola, apertou o gatilho, não saía nada.
Mano, que loucura. Irmão, não saía nada. Ele apertou o gatilho 14 vezes. Não sa... Ele descarregou um pente. Não saía nada. Ele não satisfeito, ele trocou para um 38. E quem tá nos assistindo e entende de arma, sabe que revólver dificilmente falha. Não saía nada. E aquele homem olhou para mim e falou assim, cara, isso nunca aconteceu comigo, neguinho. Mas tem uma voz na minha cabeça dizendo que se eu apertar esse gatilho novamente, quem morre sou eu. Faz o seguinte, desamarra esse neguinho aqui. Libera ele. Bota ele pra ir embora. Cara, eu saí dali correndo, e quem conhece o Rio de Janeiro, eu saí correndo de Nova Iguaçu até a Prata, que é ali a divisa de Belfor Roxo com Nova Iguaçu. Eu entrei numa igreja, Assembleia de Deus Vila Rio da Prata, e o pregador estava pregando, esperei nem a mensagem terminar, me joguei no altar e aceitei Jesus. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu falava, Deus, eu quero ser alguém útil na sua obra. Deus, eu quero ser alguém que vai fazer... Cara, eu chego até a me emocionar porque não era para mim estar aqui. Aleluia. Eu não era para estar aqui e Deus interviu ali na minha vida. E eu falo que hoje eu ser um pastor jovem é ver a mão de Deus, porque eu dizia para Deus, eu falo assim, cara, Deus, eu não quero ser um doutor, o meu sonho é ser um pastor. Tem gente que tem sonho de ser médico, cara, eu não recrimino, mas o meu sonho era ser pastor. Eu falava, Deus, eu quero ser um pastor jovem para pregar para uma geração. Eu quero ser uma referência para alguém. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim alguém que tinha tudo para dar errado, mas quando o Senhor entrou, a vida mudou. Então, eu falo que eu não quero ser alguém que momentâneo, sabe? Eu quero fazer a diferença eu quero fazer a diferença na minha geração, e o acolhimento é uma das coisas mais importantes. O acolhimento é uma das coisas mais fundamentais. A igreja, eu penso que a igreja dessa geração, ela precisa entender o que é acolhimento. O que é você recepcionar alguém. Parece bobo, mas você chegar na igreja e perguntar se alguém está bem, nossa, faz muita diferença. Você dizer para alguém que alguém é importante, faz muita diferença. Tem pessoas que entram e saem da igreja e ninguém pergunta. Fica sem perguntar. Fica sem perguntar. Quando a gente é o corpo de Cristo, a gente precisa gerar, promover unidade. Eu não consigo entender um corpo que anda em divisão, um corpo que anda separado. Que anda separado, não anda. Corpo é corpo. Não funciona. A igreja precisa entender o que é unidade. Quando a igreja entender o que é unidade, a igreja vai passar a entrar em lugares que nunca imaginou. Você acha que a igreja ainda precisa amadurecer para entrar nos lugares? Em alguns lugares, sim. A gente tem um amigo em comum. Quero mandar um abraço pro Danilinho. O Danilinho, você levou o Danilinho para alguns lugares ali estratégicos, onde você conhecia. E o Danilinho, assim como muitos de nós, tem um trabalho específico com comunidades. O Danilo entra em lugares que a igreja não entra. Mas o Danilo é a igreja. Até que ponto a igreja precisa entender a mentalidade de um cara como o Danilo e absorver essa mentalidade para a igreja no geral, para a igreja poder sair do lugar dela só de religiosidade? O pedestal dela, onde não alcança essas pessoas. Ou você acha que a igreja está bem representada com o Danilinho? Olha, a igreja está bem representada com o Danilinho e a gente precisa ter mais pessoas com a mentalidade do Danilinho. Sabe por quê? Você chegar numa comunidade, você falar para alguém da periferia, você falar para alguém do crime, para alguém que já foi traficante, para alguém que está no presídio, é diferente, cara. Você precisa entender a realidade do cara. Você precisa entender o porquê que ele está ali, e você não pode chegar com preconceitos. Você não pode chegar e falar tipo assim, pô, como se o cara fosse um bicho. O cara errou, tá pagando pelos erros dele? Ok. Eu não tô falando aqui da gente romantizar o crime. O crime é errado. Mas a gente tem que entender que ali está um ser humano. Alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Alguém que precisa ser impactado pelo evangelho. E é isso que a gente precisa entender. Então a gente precisa ter pessoas como o Danilinho, que vai chegar na comunidade e vai falar pro cara, negão, tem que aceitar Jesus, irmão. Essa vida aí de traficar, isso aí vai te levar à morte. A igreja precisa entender qual é a geografia que ela está inserida. Não adianta eu pegar um cara
que é de uma região elitizada e levar ele para a comunidade, porque ele não vai ter a linguagem de falar para quem está na comunidade. Então a gente precisa entender qual é a geografia, em que lugares precisamos atacar. Uma pessoa alcançar a comunidade precisa ser alguém que já saiu de lá. Alguém que já viveu lá para entender a realidade da comunidade e poder falar de um evangelho que seja a linguagem de quem mora na comunidade. Não adianta você pegar um cara elitizado e colocar lá. Não adianta você pegar um cara de periferia e colocar num ambiente elitizado. Nenhum vai alcançar o outro. Nenhum vai alcançar o outro. Porque são realidades diferentes, são geografias diferentes. Então a igreja precisa entender aonde ela precisa atuar e como vai chegar. Não adianta você chegar para um cara elitizado com uma linguagem, irmão, da favela, da comunidade. Não adianta, o cara não vai te ouvir. O cara não vai te ouvir. O cara não vai te entender. Assim como também não adianta você chegar com uma linguagem eloquente para um cara de periferia. Não vai. A igreja... A palavra não muda. Vamos combinar um negócio? A palavra não muda, velho. A palavra ela vai ser assim. Jesus amou o pecador, só que o pecador precisa ser transformado. Tem essa resenha também. Porque é o seguinte... Deixa eu polemizar um pouquinho aqui. Por exemplo, nós estamos vivendo uma parada que é muito séria. Todo mundo quer ser chamado de filho. Desculpa, tem até umas músicas aí que eu sou compositor. Os caras amam falar filho, porque eu sou filho. Nós estamos vendo uma geração de Nutellas que é o seguinte, o filho, qual é que é do filho? O filho pode tudo. O filho abre a geladeira, o filho alopra o pai, o filho fala não pro pai, o filho se rebela, fica trancado o dia inteiro dentro do quarto, mas é filho. A igreja tá nessa pegada aí, velho. A igreja tá na pegada de ser um filho Nutella também. Então todo mundo vem pra igreja e pode tudo. Só que aí, velho, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que a gente, antes de filho, a gente é chamado de servo. E aí, como é que fica a nossa pregação? Porque é muito fácil. Essa é uma pregação que vende. Desculpa, eu sei que eu vou causar aqui, né? Mas a pregação que vende é ser chamado de filho. A pregação que não vende é quando eu falo, você precisa servir, viu? E você, como líder de jovens, como é que você trata essa resenha de chegar pro moleque, pro jovem, pro adolescente, pro jovem e falar assim, irmão, você é filho, só que você precisa vigiar. Você precisa servir ao Senhor. Você precisa servir ao seu pai, velho. Você precisa servir à sua comunidade. Você precisa servir ao seu pastor. E quando você tem essa mentalidade, você vai entrar num outro nível de eleição espiritual. Como é que você vê isso? Como é que você trata isso, essa relação de falar pro cara, não é só ser filho, é servir. Como é que o que o jovem precisa entender de serviço na igreja, de ser servo? Eu acho que é um dos principais fundamentos, é você servir. É você estar ali inserido no corpo e trabalhando pro bem do corpo. Porque se o cara tiver só a mentalidade que ele é filho, ele vai entender que ele pode tudo. Ele faz tudo. Mas só que tem um detalhe na questão de ser filho. Filho também é corrigido. Filho também é ensinado. É exortado. Filho também é exortado. O filho também aprende. Então, a gente precisa ensinar para o jovem a importância de estar na igreja servindo. De mostrar para ele que ali é um ambiente também de trabalho. Que a igreja também precisa do serviço voluntário dele. Não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Eu vou te dizer que não é uma coisa fácil. Porque muita gente está preocupada em chegar e meter a mão no microfone. Puxa. Nem todo mundo acha que é bonito você ficar com uma plaquinha na porta da igreja. Não, legal é cantar, pô. Legal é pregar. Legal você estar no altar, O legal não é nem mais ter no microfone do Beck. O legal é você ser o convidado. Né? Se você não é, você não serve, né? As pessoas vão falar assim, cara, não, pô, ali ninguém te vê. Ali não tem a fama. Ali não tem um holofote. Mas só que é ali que talvez você vai alcançar alguém que o microfone não vai alcançar. É isso que é louco, porque Saul era o seguinte, Saul era o cara do holofote, Saul era o campeão de likes, e aí Davi era o cara que tinha o menor número de seguidores do Facebook da época.
Saul só cuidava... Davi era o flanelinha. Davi cuidava das ovelhas. Era o flanelinha da época, né? Davi, tipo, enquanto todo mundo tava, tipo, se achando, Davi tava matando já um leão e um urso. E é isso que é a grande sacada, que acho que eu vou terminar essa nossa resenha aqui hoje, e eu quero convidar o senhor para nos ministrar uma palavra. Eu acho que a gente termina essa nossa conversa com uma grande responsabilidade. Esse programa aqui, isso aqui, tudo que a gente está fazendo, isso aqui tem que apontar Jesus. O connect que você faz, que a gente faz, que os jovens da DVEC estão revolucionando, é para apontar o Cristo. A partir do momento que o Connect, que o podcast no microfone, quiser divulgar o Oséias e viabilizar a carreira do Oséias, está errado. Então a gente está num ponto, uma encruzilhada, que ou a igreja se posiciona e assume falar e corrigir os seus jovens, assume se corrigir, senão a gente vai virar igual qualquer programa que tem de TV, igual qualquer clube que joga xadrez, igual qualquer clube que joga truco. Então, eu queria que o senhor nos falasse e deixasse uma palavra para essa geração que muitas vezes se vê perdida com esse mundo de influenciadores do digital, esse mundo de pastores que hoje... Uma coisa que eu fico injuriado. Pastor que não tem ovelha, mas que tem mídia social forte. O que o senhor fala para esse jovem que vê esse monte de coisa e está falando, isso aí é a igreja? Será que é isso que tem que seguir? O que o senhor diz para a gente... E para esse finish aí, o que o senhor tem para nos dizer? Primeira coisa, tenha uma igreja. Ixi. Não seja membro da Assembleia do YouTube. Seja membro de uma igreja. Tenha um pastor. Tenha uma liderança. Tenha uma autoridade sobre a sua vida. É a primeira coisa. Segunda coisa, evangelho é renúncia, é você abrir mão dos seus desejos e viver aquilo que Deus estabeleceu como propósito para a sua vida e viver a palavra de Deus. Yes. O que mantém alguém dentro da igreja, o que mantém alguém com a vida avivada, o que mantém alguém firme, edificado, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João. É a palavra de Deus que vai produzir em você a transformação necessária. É a palavra de Deus que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Davi estava lá no campo, esquecido, abandonado. Mas Deus olhou para ele lá no campo, mandou o profeta. Tinha muita gente boa na frente dele. Na frente dele tinha Abinadab, que era lindo, forte. Cê é louco. O cara era, pô, os bonitão. irmãos dele eram barril. Mano, aí vem Davi. Ele era o menor, pô. Davi era o menor. Davi tinha outro aspecto, era ruivo. Davi era esquisito, irmão. Mas mesmo assim, Deus olhou para Davi e disse, cara, você desse jeito, esquisito desse jeito, é você que eu vou usar para mudar uma geração. Você é jovem que está me ouvindo, você é o Davi que Deus escolheu para esse tempo. Até pode ser um pouco esquisito. Você pode ser esquisito, mas Deus te escolheu aí do jeitinho que você é. Talvez, irmão, você olha para você no espelho é isso aí, e você fala, cara, para mim não tem jeito. Mas Deus te escolheu desse jeitinho que você é, irmão. É isso aí, pastor. É você que Deus quer usar. Yeah. E quando Deus escolhe alguém, vai acontecer igual aconteceu com Davi. Saul matou muitos, mas Davi matou as suas dezenas e dezenas e dezenas de milhares. Para você que está me assistindo, Deus vai te levantar para fazer a diferença nesse meio, para alcançar pessoas, para vencer gigantes. Davi estava lá no campo, matou leão, matou urso. Era Deus preparando ele para vencer um grande desafio. Aí, se você está passando por alguma dificuldade, você está no anonimato, ninguém te enxerga, Deus está te preparando para você vencer um grande gigante e romper para um novo tempo. Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Eu tô feliz porque é o seguinte, você vai sair desse podcast, irmão, convertido. Vai parar com essa historinha de seguir gente de calça... Tô brincando, não vou entrar em polêmica não, né? Mas você vai parar com essa história e você vai buscar a sua igreja. Busca comunhão com o seu pastor. Se você mora perto de uma igreja, vai correndo para lá. Se você deixou de cultuar, busca o seu pastor. Então, aqui... Tem um parceiro meu que fez um podcast. Irmão, pastor, te agradeço pela oportunidade de você falar de Jesus nesse programa, de falar para o jovem que a igreja não é quadrada, não. A igreja não é retrô, não. A igreja não... Você vai chegar na igreja, você vai ter uma vida de jovem animal
e você vai ter uma experiência com Deus também muito forte. É isso, pastor? Exatamente. Ser jovem não é ser quadrado. Vou até rimar. Você vai ter uma vida com Deus animal e um momento... Como é que é? Uma vida com Deus? Uma vida de jovem animal e um momento com Deus fenomenal. Sua vida vai ser excepcional. Pastor Pedro, obrigado. Deixa suas redes sociais, faz o convite. Galera, se você quiser me seguir, Pedro Amorim Oficial, pedro.william.92317, meu Instagram e o @ConnectAdvec São Paulo, para vocês seguir lá, dia 19 e 20 de novembro, nossa conferência de jovens, vai ser algo extraordinário. Como é que faz para estar lá? Olha, Rua dos Trilhos, 260, todos os sábados às 19 horas nós temos o Connect, que é o nosso trabalho de jovem. Você, jovem, corre para lá que eu tenho certeza que Deus vai falar com você lá, hein? Valeu, fica com Jesus, segue a gente, no microfone, compartilha. Deus abençoe.